Deus nesta noite, no livro do profeta Isaías, amém? Capítulo de número 38, a partir do versículo 1, e diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler para te dar tempo, amém? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Senhor, lembra-te que peço-te que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Vamos orar, irmãos, para Deus nesta noite abrir a porta da palavra. Senhor meu Deus, meu Pai, Pai amado, Pai querido, aqui, Senhor, está a tua palavra lida nesta noite, que a tua igreja, Senhor, possa ouvir a tua voz, e que ninguém daqui, meu Pai, saia, Senhor, vazio, mas saia cheio do teu poder, que saia, Senhor, daqui, Senhor, com a tua palavra no coração, meu Deus. Ajuda a minha pessoa que vai ministrar a tua palavra, e que esta palavra, Senhor, edifique a cada um de nós que estamos aqui nesta noite. É tudo que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Poder sentar. Igreja, essa palavra é uma palavra bastante conhecida, que fala a respeito de um rei por nome de Ezequias. Ezequias, ele começou a reinar em Israel com 25 anos, e ele reinou durante 29 anos, e ele era filho de um rei por nome de Acais, porque naquela época o reinado era monarca, era passado de pai para filho, e quando o pai ele morria, o filho, quando ainda ele não tinha alcançado a sua maioridade, como ele era filho de rei, então ele era ungido ao rei ali no trono do seu pai, amém? E esse rei chamado Acais, amém? Que ele era, aleluia, pai de Ezequias. A Bíblia vai nos falar que ele foi um rei, que ele não andou nos caminhos do Senhor. A palavra de Deus nos fala que este rei foi um rei terrível. Ele, ali em Israel, ele começou ali a trazer deuses pagãos ali para aquele povo. Começou ali o povo a entrar no caminho da idolatria. Ele fechou as portas da casa de Deus. A casa de Deus já não tinha mais adoração. Ele também fez altares pagãos. Esse rei chamado Acais, ele sacrificou até o seu próprio filho ali, amém? Para que no sacrifício ali para aqueles deuses pagãos, a Bíblia diz também que ele era tão terrível que entre aqueles reis que lhe antecederam, ele foi pior do que todos aqueles reis juntos. Para você ver que esse rei chamado Acais não era um bom rei, era um rei ímpio, amém? E a palavra de Deus nos fala que ele era assim, porque ele não tinha a presença de Deus. E quem não tem a presença de Deus, irmão, anda segundo o costume desse mundo. Mas quem tem a presença de Deus não anda fazendo coisas erradas
Ezequias, ele se esqueceu de uma coisa. Sabe o que ele esqueceu? Que a tesoura de Deus é afiada e ela, quando corta, arranca com raiz e tudo. Ele se esqueceu que ele estava afrontando o próprio Deus. Ele não estava afrontando Ezequias. E a palavra de Deus vai nos falar que numa só noite Deus mandou um anjo ali no arraial dos assírios e matou 185 mil soldados. Ele não desafiou o próprio Deus, achando que os soldados que ele tinha derrubavam qualquer nação, porque quando ele mandou a carta de afronta, ele começou a se vangloriar, dizendo que tinha conquistado tal nação, dizia que tinha derrubado seus inimigos. Só que quando ele chegou diante de Ezequias, quem caiu foi ele. Aí a palavra de Deus vai nos falar que Deus deu uma grande vitória a este rei chamado Ezequias. E quando ele estava ali, vivendo o melhor momento, outra vez na sua vida, a Bíblia vai nos falar que ele foi acometido de uma grande enfermidade. E essa enfermidade que ele tinha, irmãos, era uma enfermidade para a morte. Era uma úlcera. Porque naquela época havia vários tipos de doença que matava as pessoas. A peste, a praga, doenças que os médicos não conseguiam curar, infecções, porque naquela época não tinha os antibióticos que hoje tem, que você toma e você fica bom. Então tinha também a lepra. Quando a pessoa pegava a lepra também não tinha cura, a pessoa ficava isolada. Amém? Se você for ler, você vai ver que Naamã era leproso, você vai ver que Miriam também ficou leprosa, os 10 leprosos lá no Novo Testamento. Então não tinha cura, apesar que Jesus curou os 10 leprosos, Deus curou Naamã, Deus também curou Miriam, mas curou porque Moisés orou, porque ela errou, amém? Porque ela contendeu contra Moisés, amém? Então, tinha doenças que não tinha cura, e talvez você não saiba, mas eu vou dizer para você agora, existem 3 tipos de doenças. Uma delas é a doença da alma, são traumas emocionais, é tristeza, angústia. Foi por isso que Davi, ele estava tão angustiado, ele estava tão triste, que ele chegou a dizer no Salmo 42, por que estás abatida, ó minha alma? Está aqui, irmãos. Já você lê o Salmo 42, então, uma dessas doenças, irmão, é a doença da alma. A alma grita, a alma chora quando está passando por angústia, quando está passando por tribulação. E a segundo tipo de doença é a doença que o médico cura, porque quando você está com algum tipo de doença, você vai ter no médico, você chega para o médico, eu estou com tal doença, o médico vai te examinar, vai passar o remédio, você vai tomar e você fica o quê? Curado. Mas tem uma doença que somente Deus pode curar, amém? Só é você ir lá para o Novo Testamento, você vai ver a história da mulher do fluxo de sangue. Era 12 anos que ela passava com aquela doença e ela já tinha gastado todo o seu recurso, todo o seu dinheiro, e ela não conseguiu curar, porque só tem doenças que somente Deus pode curar. E a palavra de Deus fala que este rei chamado Ezequias, ele ficou doente de uma enfermidade mortal. E quando ele fica doente, a Bíblia vai dizer que Deus mandou o profeta Isaías, filho de Amós, dizer a ele, amém? Olha aqui, no capítulo 38, vai dizer aqui, assim o Senhor te deixa, Pai, dizer a ele, põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Sentença de morte bateu na porta do rei Ezequias. Aí você pode dizer, mas Diácono Cristiano Salles, o homem fez tanta coisa,
em Jerusalém, Israel, fez reformas políticas, trouxe o culto para a casa de Deus, constituiu o sacerdote, o levita, acabou com a idolatria. E agora, no melhor momento da vida dele, vê essa enfermidade. Irmão, a Bíblia diz que o sol nasce para justos e aqueles que estão vendo que são injustos. Amém? Não é porque você está na presença de Deus, amém? Não vai vir tribulação, não vai vir momento difícil, não vai vir angústia. Sim, tem que ter, né, irmãos? Porque é na provação que muitas vezes a gente reconhece quem é Deus na nossa vida. E a Bíblia vai dizer que o profeta vai e diz a ele que ele põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Colocar a casa em ordem tem duas vertentes. A primeira vertente, põe a tua casa em ordem, Deus estava dizendo para ele: resolve as tuas pendências, prepara um sucessor. Se tu não amasse, começa a amar agora. Se tu estás precisando liberar perdão para alguém, libera. Se tu está precisando dar um abraço em alguém, abraça. Se tu estás, a tua casa precisa, amém? Fazer um testamento aí para deixar tudo certinho aí, para que não haja briga nenhuma, faz. Então, irmão, isso aí que ele estava dizendo, põe a tua casa em ordem, essa vertente. E a segunda vertente é em relação à nossa vida espiritual, amém? Porque muitas vezes a nossa vida espiritual está bagunçada, a casa está de cabeça para baixo. Muitas vezes, amém? A esposa está dormindo no quarto, o esposo está dormindo na sala, amém? A casa está bagunçada. Muitas vezes a gente tem que tirar toda a sujeira que tem dentro de nós, dentro da nossa casa, o orgulho, a vaidade, amém? O que se me diz, amém? O desamor, amém? Então, põe a tua casa em ordem, amém? Tem essas duas vertentes. Aí a Bíblia diz que quando ele recebe esta notícia que ele ia morrer, amém? Ele fez três coisas, Ezequias. Sabe o que ele fez? Ele se humilhou, virou o rosto dele para a parede, ele chorou e ele começou a orar, colocar a sua vida diante de Deus e falar para Deus. Olha aqui, olha o que ele falou aqui, irmão. Ele começou a dizer aqui, ó, no versículo, deixa eu ler aqui, e virou o rosto para a parede e começou a falar sobre a sua vida, tudo aquilo que ele fez, amém? Ele não queria morrer naquele momento, amém? E a Bíblia vai dizer, irmão, que o fato dele se humilhar, o fato dele orar, chorar, Deus ouviu, amém, a sua oração, ouviu as suas lágrimas. E quando o profeta Isaías já estava saindo do palácio, Deus mandou o profeta voltar e dizer a ele que daria para ele mais 15 anos de vida. Sabe por quê, irmãos? Por causa de duas coisas. Primeiro, porque ele se humilhou. Segundo, e porque ele orou. E a oração, escute, ela muda sentença. Porque, irmãos, quem ora tem vitória, quem ora tem resposta, quem ora recebe de Deus aquilo que você pediu, aquilo que você orou, aquilo que você colocou diante do seu Deus. E só para você ter uma ideia, o que é se humilhar, como Ezequias se humilhou, é reconhecer a sua total
ele quebra, sabe o quê? A arrogância e a prepotência. Você quer um exemplo? Que se humilhar, quebra a arrogância e a prepotência. Quando você lê o livro de 1 de Reis, no capítulo 21, versículo 19, 21 e 27, você vai ver o quê? Que o profeta Elias, ele vai diante de Acabe e diz assim, ó, no lugar que Nabote morreu, os cães vão lamber o teu sangue. Com uma sentença de morte para quem? Para Acabe, porque ele tinha mandado matar, junto com a sua esposa, Nabote. Amém? Nabote morreu. E o que acontece? O que acontece quando ele recebe Acabe esse decreto que os cães iam lamber o sangue dele, aí sabe o que ele faz? Ele começou a se humilhar. Ele tirou a sua coroa, Acabe, rasgou as suas vestes, amém? E a Bíblia diz que ele começou a andar, aqui, começou a andar mansamente. Sabe o que é andar mansamente? Ele começou agora a dar bom dia, boa tarde, ué, como é que você vai? Tudo bem? Ele começou um homem que era arrogante, um homem que ele era, irmãos, prepotente, ele ficou mansinho, altinho. A Bíblia diz que ele começou a se humilhar, rasgou as suas vestes, fez até jejum e começou a andar mansamente. Olha, irmão, que a humilhação quebra o orgulho e a arrogância. Já estou terminando, porque eu tenho que passar, deixar 5 minutos para o presbítero fazer a oração e a gente ir para casa. Então, a oração, irmão, ela muda a sentença. Aí, para concluir, quando Isaías disse que Deus ia dar mais 15 anos de vida a ele pediu a Deus o quê? Um sinal. Aí ele pediu um sinal, aí o profeta disse assim, olha, o que é que você quer como sinal? Você quer que o relógio de Acais adiante, degrau ou retroceda? Aí ele pensou o que, Isaías? Se o relógio de Acais ele trabalha na sombra do sol, é óbvio que o relógio vai o quê? O sol vai avançar. Então, eu quero que o relógio de Acais retroceda, não avance. Ele pediu uma coisa difícil, foi? E aquilo que foi difícil, Deus fez. Amém? Aí eu pergunto, qual é a coisa difícil que você está pedindo para Deus? Glória a Deus. Amém? Porque para Deus, não para nada. Lucas 1,17, para Deus nada é impossível. E Deus mostrou esse dia. Retrocedeu os 10 graus, o relógio de Acais, para dar vitória a este homem chamado Ezequias. Aí o profeta veio ali, amém? Colocou uma pasta de figos na sua úlcera, amém? E ele ficou o quê? Ficou curado, amém? Aí quando você vai ver, já vou fechar minha Bíblia, quando você vai ver o restante do final da história desse rei chamado Ezequias, mais na frente ele cometeu um erro muito grave. Porque quando você recebe uma grande vitória da parte de Deus, você tem que agradecer a Deus. E ele não fez isso. Mais na frente, a Bíblia vai dizer, em 2 Crônicas 32, versículo 24, que ele deixou o orgulho dele entrar no coração dele. Aí o que acontece? Os babilônicos foram lá, quando souberam que ele tinha sido curado, aumentando a briga. Chegaram lá os embaixadores, aí ele abriu o palácio dele, começou a mostrar todo o ouro, tudo aquilo que ele tinha, irmãos. E esses homens que eram embaixadores da Babilônia, eram inimigos. Ele cresceu, porque Deus tinha dado uma vitória tão grande a ele. Lá atrás, quando a cidade caiu, durou ele, e ele fez isso. Abriu as portas dele para quem não devia abrir. E grande foi quando o profeta Isaías soube, perguntou:
falou, que foi quem? Os embaixadores. Então, irmão, mais um decreto para esse rei chamado Isaías, Ezequias. Amém? O decreto não foi bom não, viu? Mas eu não vou entrar nessa história, porque a pregação já foi pregada esta noite. Amém? A oração que muda a sentença. E se você orar, algo que está impossível na tua vida, com certeza Deus vai ouvir a tua oração e vai fazer aquilo que é impossível. Eu posso ouvir glória. E quando você for orar pelas madrugadas, como eu sempre digo aqui, quando me convida aqui para pregar, não esqueça de apresentar o levita e diácono Cristiano Salles. Amém? E eu tenho, irmãos, olha, umas mensagens lá no canal do YouTube. Amém? São várias mensagens, você coloca lá os 4 segredos de Abigail. Lá no livro de 1 Samuel, uma mensagem muito forte. Tem também o valor de uma lágrima. Tem também uma mensagem muito forte acerca da mulher samaritana. Amém? Se você está lá no meu canal lá, amém? Deixe seu joinha, porque todas as vezes, irmão, que a gente entra no canal de um servo de Deus e você pega ali a mensagem, você compartilha, você está contribuindo para o crescimento do reino de Deus, porque as pessoas que vão ver essa mensagem, muitas vezes são pessoas que não são evangélicas e se convertem através do quê? De uma pregação. Amém? Porque não somente o louvor salva, mas também o quê? A mensagem da palavra de Deus. E que Deus abençoe. Presbítero Gabriel. A quem? É a missionária? A nossa missionária, ela vai orar para a gente iniciar o culto e também deixar os avisos da semana. Amém? Que Deus nos abençoe.